Vamos agora para a correção das nossas atividades. Na página 94, número 1. Observe os pares de palavras abaixo e leia em voz alta as palavras que saíram de cada lâmpada. Vamos ler juntos? A primeira lâmpada. Época, prêmio. Vamos ler a palavra da segunda lâmpada. História, ônibus. E a terceira, câmera, máquinas. Prestem bem atenção na pronúncia dessas palavras. Letra A. Na primeira lâmpada, você pronunciou o som representado pela vogal E da mesma maneira nas duas palavras? Então, vamos ver ali na primeira lâmpada. Nós temos a palavra época e a palavra prêmio. Pronuncie comigo. Época, prêmio. Nós pronunciamos essas duas palavras da mesma forma? Não. A palavra época tem o som representado pelo E aberto, então nós falamos época, e em prêmio ela é fechada, então nós temos a palavra prêmio. Perceba como o som fica fechado, então não é a mesma pronúncia. Na letra B. Na segunda lâmpada, você pronunciou o som representado pela vogal O da mesma maneira nas duas palavras? Vamos ler as palavras da segunda lâmpada. História, ônibus. Repitam comigo. História, ônibus. Também não. Nessas duas palavras, na palavra história, nós temos o O mais aberto e em ônibus eu tenho o O mais fechado. Perceba como a sua boca se movimenta para pronunciar essas palavras. História, ônibus, certo? Letra C. E nas palavras da terceira lâmpada, a vogal A foi pronunciada da mesma maneira? Explique. Vamos à terceira lâmpada aqui. Câmera, máquinas. Pronunciem comigo. Câmera, máquinas. Preste bastante atenção na movimentação da sua boca. Câmera, máquinas. Também não são pronunciadas da mesma forma. Na palavra câmera, nós temos o A fechado e em máquinas, nós temos a pronúncia do A aberto. Letra D. Nessas palavras, aparecem alguns sinais sobre as vogais para indicar que elas são pronunciadas de um jeito especial. Quais são esses sinais? Percebam aqui, ó. Os sinais são os acentos. Então, como a professora já tinha explicado na aula, os acentos eles vão determinar a forma como nós pronunciamos as vogais, sejam elas mais fechadas, usando o acento circunflexo, ou mais abertas, usando o acento agudo. E aqui vocês têm a explicação. O sinal que aparece nas palavras máquinas, época, história é chamado de acento agudo. O acento que aparece nas palavras câmera, prêmio e ônibus é chamado acento circunflexo. Esses dois acentos indicam o modo como devemos pronunciar as vogais nas sílabas acentuadas. Número 2. Leia essas palavras, separe em sílabas e pinte a sílaba tônica. Vamos lá. Letra A. Gênio. Como eu separo esta palavra? Gênio. E eu tenho que pintar a sílaba G, que é a sílaba que eu pronuncio mais forte. Gênio, certo? Letra B, genial. Vamos prestar atenção como se pronuncia essa palavra. Genial, certo? Então, como nós separamos? Genial. E nós pintamos a sílaba ao, que é a sílaba que nós pronunciamos mais forte. É a sílaba tônica. Letra C, mágica. Separo mágica. E eu tenho que pintar a sílaba má, a sílaba tônica, a sílaba que é pronunciada mais forte. Mágica. E na letra D nós temos magia. E eu separo magia. E eu tenho que pintar a sílaba G, que é a sílaba tônica da palavra. Eu digo magia. Percebam como ela é mais forte. Observando as palavras acima, é possível dizer que todas as sílabas tônicas têm acento? Por quê? Então, olha só, observem aqui, ó.
A palavra gênio, a sílaba tônica tem acento, que é o acento circunflexo aqui na letra E. Na palavra genial, nós não temos acento nenhum, porém, ela ainda tem uma sílaba tônica, que é a sílaba ao, que é aquela que nós pronunciamos de maneira mais forte. Então, não é necessário que a palavra tenha acento para ter sílaba tônica, tá? Então, aqui vocês vão responder não, pois há sílabas tônicas que não têm acento, como nessas duas palavras que nós lemos ali, genial e magia. No número 3, vamos separar novamente em sílabas as palavras e, em seguida, pintar a sílaba tônica. Novamente, a sílaba que nós pronunciamos de forma mais forte. Vamos separar as palavras. Amável, eu separo amável, certo? E a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é o má. Então, pode pintar lá o má. Dócil, eu separo dó-sil. A sílaba tônica é o dó, então eu posso pintar o dó. Açúcar, a sílaba tônica é o su e eu vou pintá-la. Caráter, caráter, vou pintar o rá, tá? Caráter. Órgão, vou pintar o or. Presta atenção, ó. Órgão, vou pintar o or. Órfãos, então eu separo órfãos e vou pintar o or. Júri, separo júri e vou pintar o ju. E em oásis eu separo oásis e vou pintar o a. Oásis. Essas palavras, elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Percebam aqui, ó, onde tem o acento. É na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba? Na penúltima. Então, nós chamamos essas palavras de paroxítonas, certo? Então, todas essas palavras aqui são palavras paroxítonas. Lembra lá da aula que vocês tiveram com a professora Karine, em que ela contou sobre as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, aqui elas são paroxítonas, a penúltima sílaba acentuada. Penúltima, última, penúltima, última. Então, a penúltima sílaba acentuada paroxítona. Agora, copie essas palavras nos grupos adequados. Palavras terminadas em R. Eu vou procurar lá as palavras que terminam em R. Açúcar termina em R e caráter termina em R. Então, essas duas vão para a coluna das palavras terminadas em R. Palavras terminadas em L. Amável termina em L, dócil termina em L. Então, eu vou colocar essas duas palavras aqui nesta coluna. Palavras terminadas em ão ou ãos, tá? Singular ou plural. Órgão termina em ão e órfãos termina em ãos, tá? Então, aqui eu vou colocar nessa coluna. E palavras terminadas com i ou is. Júri termina com i e oásis termina com is. Então, essas duas palavras vão na coluna de i ou is. Aqui vai entrar a regra que a professora comentou com vocês na aula de palavras paroxítonas acentuadas. Quando elas terminarem com R, L, ão, ãos, i ou is, elas são acentuadas. Então, eu tenho que prestar atenção na sílaba tônica e na terminação da palavra, seguindo a regra das paroxítonas. Agora, leia a informação do quadro abaixo e complete com o que você descobriu a respeito da acentuação das palavras. Então, aqui, ó, acentuam-se as paroxítonas terminadas em R, L, ão, ãos e is, que foi o que nós acabamos de discutir aqui neste exercício. Vamos agora para a correção das páginas 100 e 101 do seu livro de português. Leia as capas do livro a seguir. Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. E a segunda, Aladim é a Lâmpada Maravilhosa. Assinale a capa em que há uma palavra que muda o sentido do título original da história e circule essa palavra. A capa que nós vamos marcar é a segunda e a palavra que nós temos que circular é a palavra é. Por que essa palavra não é adequada para formular o título? Pensa lá. Aladim é a Lâmpada Maravilhosa. Nessa capa aqui, nós estamos afirmando que quem é a lâmpada?
o Aladim. E essa afirmação estaria incorreta. Por isso, essa palavra não é adequada para formular o título. Número 2. Leia o texto abaixo e complete-o escrevendo nas linhas E ou E. Prepare o coração. A viagem que começa agora vai te levar às alturas no meio de transporte nada comum, o tapete mágico. E olha que isso é só o começo. Durante 1001 noites que temos pela frente, veremos rainhas e sultões, gênios e monstros, lutas e intrigas, tudo em clima de muita magia, beleza e mistério. Ainda vamos encontrar velhos amigos, como Aladim, o Ali Babá e até os 40 ladrões. Ficou curioso? Então é hora de conhecer As 1001 Noites, livro que reúne as histórias mais deslumbrantes do mundo árabe. Complete as lacunas das palavras dos 3 grupos a seguir com G ou J. Garagem, com G. Miragem, também com G. Vantagem, com G. E pagem, com J. Se você teve alguma dúvida, você procura no dicionário as palavras. Bagagem, com G. Personagem, com G. Sugem, com J. E rastejem, também com J. Plumagem com G, filmagem G, folhagem G e camaradagem G. Que grupo é formado apenas por palavras com sufixo agem? Vamos observar? Aqui nós temos o sufixo agem, aqui também, mas aqui nós não temos, aqui é com J. Aqui nós temos o agem, aqui também, aqui nós não temos mais. Então, vamos para a letra C. Aqui nós temos o agem, filmagem, folhagem e camaradagem. Então, seria o grupo C. Todas as palavras têm o sufixo agem. Leia o texto abaixo sobre a invenção do tapete. Tapete. Quando teriam sido os primeiros tapetes? Na Mesopotâmia, no Egito e na China? Impossível saber. O que se sabe é que a técnica foi descoberta mais ou menos à mesma época por vários povos, independentemente uns dos outros. O mais antigo tapete que chegou aos nossos dias tem por volta de 25 séculos, em um vale das montanhas Altai, situado próximo à Mongólia. Foram descobertos 5 túmulos em 1929, uma missão etnográfica soviética que começou a escavação imediatamente. 20 anos depois, na última tumba, a missão encontrou um tapete que fora protegido por uma grossa camada de gelo, o tapete de Pacific. Mede 182 por 200 centímetros. Aqui nós temos o significado da palavra etnográfica, que é relativo às etnias. Letra A. Segundo o texto, é possível descobrir o lugar exato onde foram tecidos os primeiros tapetes? O que se sabe a respeito da descoberta? Não, o que se sabe é que a técnica foi descoberta mais ou menos na mesma época por vários povos. Letra B. Encontre no texto uma palavra paroxítona terminada em L. Anote essa palavra e circule a sílaba tônica. Então, nós teríamos que encontrar a palavra impossível. A palavra impossível. Ela é uma paroxítona terminada em L, por isso ela é acentuada. E nós teríamos que circular a sílaba si, que é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Impossível. Letra C. Para indicar os prováveis lugares de origem do tapete, o texto cita alguns dos substantivos próprios. Circule esses substantivos. Então, aqui eu circularia Mesopotâmia, Egito e China, que são 3 substantivos próprios. Qual é o nome do tapete encontrado na missão etnográfica? Sublinhe no texto. Então, o nome do tapete é tapete de Pacific. Teria que sublinhar isso lá no meu texto. Número 5. Acentue as palavras que estão no quadro quando necessário. Então, olha só. Temos aqui as palavras vizir, mártir, túnel, mago, útil, ímpar, sótão e castelo.
Então, aqui eu iria acentuar a palavra mártir no A, túnel no U, os dois com acento agudo, útil no U com acento agudo, ímpar no I com acento agudo e sótão no O com acento agudo também. Agora, justifique a acentuação dessas palavras. Então, como nós já aprendemos, essas palavras são acentuadas. A palavra mártir e a palavra ímpar são paroxítonas terminadas em R, por isso elas devem ser acentuadas. A palavra túnel e a palavra útil são paroxítonas terminadas em L, por isso ela também deve ser acentuada. E a palavra sótão é terminada em ão. É uma paroxítona terminada em ão, por isso ela deve ser acentuada. Preste bem atenção para corrigir suas atividades. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima!